Crianças podem descer à minha esquerda. Você pode abrir a sua Bíblia em Jonas, no capítulo 2. Hoje nós continuaremos a nossa série de mensagens, Homem ao Mar. Semana passada o pastor Cristiano pregou a primeira mensagem desta série. Foi uma bênção. Se você não pôde estar presente no culto da semana passada, eu quero aconselhar você a ir no nosso canal do YouTube e assistir o sermão. E hoje nós vamos meditar aqui no capítulo de número 2. Maravilhas. Vamos ver o texto da palavra de Deus, então? Jonas, capítulo 2, verso de número 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da Tua presença. Será que tornarei a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram em minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste minha vida subir da sepultura. Ó Senhor meu Deus! Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu Te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eis a Tua palavra, sempre viva, abundante, que traz vida à nossa vida, correção ao nosso ser, exortação, instrução, sabedoria a nós. Guia-nos mediante o Teu Santo Espírito, Senhor. Que eu não seja um empecilho para aquilo que o Senhor deseja falar ao Teu povo. E que nós sejamos abençoados pela Tua palavra, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jonas é um ser humano assim como nós. E os seres humanos, eles são pessoas ou seres previsíveis. Já parou para pensar como nós criamos hábitos na nossa história e na nossa vida, na nossa jornada, que se repetem, e se repetem, e se repetem muitas e muitas vezes. Sejam estes hábitos bons ou ruins, eles fazem parte da nossa história. E é interessante que a figura de Jonas, ao ser apresentado para nós como profeta que era, ao ser apresentado para nós na configuração que nós soubemos na semana passada, Jonas recebeu a palavra de Deus, recebeu uma comissão de Deus, foi comissionado e foi enviado pelo Senhor a uma cidade, a cidade de Nínive, para pregar arrependimento àquela nação. Entretanto, o propósito do coração de Jonas, a intenção do coração de Jonas era fugir da presença de Deus, fugir da face do Senhor em direção a um lugar completamente distante, a figura de Tarsis, um lugar longe, na extremidade do mundo. De fato, a figura de Jonas é muito semelhante à figura de muitos de nós, todos os dias da nossa vida, quando nós desejamos intencionalmente fugir da presença do Senhor, fugir da face de Deus. Entretanto, o capítulo 2 de Jonas apresenta para nós um novo cenário na jornada desse profeta fujão. Enquanto ele estava nesse empreendimento furado, de pegar um navio até Tarsis, sobrevém sobre Jonas e sobre aquele barco, aquela embarcação, uma grande tempestade. Geralmente, os nossos olhos estão focados no peixe, né? Que aparece logo em seguida. Mas o que acontece primeiro é uma grande tempestade, enviada pelo Senhor, pelas mãos do Senhor, contra aquela embarcação. Então, toda a tripulação começa a se agitar. Todos aqueles homens que estavam ali com Jonas
eram descrentes, não conheciam ao Senhor. E estavam ali rogando aos seus deuses. E questionam a Jonas: Jonas, por que você não está orando? Jonas, por que você não ora ao Deus que você serve? Mas Jonas decide se retirar. A última coisa que Jonas queria fazer naquele momento era falar com Deus. Afinal de contas, ele estava fugindo de Deus. Mas a tempestade começa a encurralar Jonas. E aí ele desce para o porão do navio. Até que aqueles tripulantes decidem perceber e perguntar a Jonas: Jonas, você é a causa do que está acontecendo a nós? De uma maneira providencial, Jonas declara isso e confessa: é por isso mesmo. Tudo o que sobreveio sobre vocês, sobreveio a vocês por minha causa, porque foi as mãos do Senhor que enviaram essa tempestade. Então, Jonas dá para eles a solução: se vocês me jogarem do barco, tudo isso vai passar. Sabe o que Jonas estava fazendo, meus irmãos? Parece estranho para nós, né? Pensar que Jonas falou assim: me joga do barco, que é o que vai resolver o problema. Mas Jonas estava querendo era realmente encontrar a morte, porque ele sabia que não haveria possibilidade de fugir da presença de Deus. Então, quando Jonas é lançado ao mar, providencialmente, Deus envia um grande peixe, que traga Jonas, que tira Jonas do mar. Na verdade, se nós pararmos para pensar, o peixe foi a salvação da vida de Jonas. Providencialmente, Deus então faz isso. E dentro daquele peixe, dentro daquela realidade, o que acontece é então que Jonas não tem nenhuma outra opção senão orar. O que resta a nós, ao fim de todas as opções de fugir do Senhor, se não clamarmos ao Deus que é impossível se fugir dele? O que resta ao homem que tenta se esconder de Deus ao ser colocado diante das possibilidades que são frustradas para fugir de Deus, se não clamar a este mesmo Deus? O que resta a Jonas se não orar? É interessante que a palavra de Deus vai dizer no capítulo 1, no verso de número 17, como eu disse a vocês, diz o seguinte: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esse capítulo de número 2, tendo em vista esse acontecimento primário, que foi a providência divina para a salvação de Jonas, ainda que ele mesmo não percebesse isso naquele momento. Mas como Deus conduz o seu servo Jonas, mesmo no momento de tamanha tribulação e tamanha tristeza. E o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que Jonas estava em um profundo abismo de juízo. De onde Jonas clama ao Senhor? De onde é que Jonas faz a sua oração a Deus? Do mais profundo abismo do juízo divino. Afinal de contas, Jonas tinha completa consciência de que o que estava acontecendo a ele era juízo da parte de Deus, era correção da parte de Deus, era disciplina da parte de Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus vai dizer que Deus disciplina todos aqueles que ama. Deus corrige o filho a quem quer bem. Ou seja, Jonas, embora não tivesse essa compreensão clara, estava sendo corrigido pelo Senhor. Dentro do ventre do peixe, como vai dizer os versos que lemos aí, Jonas se vê completamente cercado, sem qualquer outra possibilidade de ver a luz do dia novamente. Talvez Jonas pensou que o peixe, como ele diz aqui, é a sua própria sepultura. É onde ele vai morrer. É onde vai chegar ao fim a sua história. É onde acaba toda a história de Jonas, o profeta. É interessante que muitas pessoas, ao lerem o livro de Jonas, vão focar a respeito do peixe. Não é isso que a gente pensa quando a gente vê, ou quando a gente lembra da história de Jonas, a gente sempre dá o foco para o grande peixe. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje, nesse primeiro ponto, para que você volte o seu foco para o grande Deus que está agindo, e não para o grande peixe. Deus é o grande agente
na história de Jonas. Deus é aquele que está arquitetando todo este plano para que Jonas se arrependa do seu pecado. Afinal de contas, Jonas era sim um profeta de Deus. Jonas profetizou no período do reinado do rei Jeroboão II. Provavelmente num período onde Israel estava sofrendo pressão do povo assírio. Por isso, justamente, Jonas fica tão indignado de ter que ir à capital dos assírios para poder pregar arrependimento. Entretanto, é nesse momento, desse profeta de Deus, que o grande Deus vai agir. Jonas aqui, em sua rebelião para fugir do Senhor, se esqueceu que o problema dele não era o grande peixe, mas era o grande Deus que estava tentando fugir. E dele não se pode fugir ou se esconder, meus irmãos. Nós não podemos fugir da face do nosso Deus. Nós não podemos nos esconder dos olhos do Senhor, afinal de contas, os olhos do Senhor varrem a terra, diz a palavra de Deus. Olha só o que diz o Salmo 95, verso 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Ou seja, não há vale tão profundo na terra, ou monte tão alto, que você possa se esconder ou fugir da presença de Deus. Não há como escapar das mãos deste grande Deus que está aqui agindo na história. Depois de ter sido lançado ao mar, provavelmente pensado que este era o fim de Jonas, ele pensou que chegou ao fundo do poço, ele havia caído nas mãos do temível Deus de Israel. Afinal de contas, ele sabia quem era Deus. Jonas conhecia o caráter de Deus. Jonas já havia profetizado diversas vezes, dado a instrução da palavra de Deus diversas vezes. Mas quando ele, de fato, sabia claramente quais eram as suas faltas, as suas falhas, os seus pecados diante de Deus, não resta a Jonas nenhuma outra opção senão orar. Meus irmãos, esse aqui é o fundo, é o ponto mais baixo da história de Jonas. É o ponto mais profundo, onde ele se vê cercado e ele se vê sem qualquer outra possibilidade. Por isso, então, ele vai orar. Provavelmente Jonas, dentro da sua sepultura, que é o peixe, agora enxerga a necessidade e se lembra claramente do caráter de quem Deus é. Se lembra de que esse Deus que ele tentava fugir não pode ser escondido e nem se pode se esconder dele. Jonas então vai se lembrar de orar. Se lembra que no navio, quando os navegantes e os tripulantes disseram: Jonas, roga ao seu Deus, e Jonas não faz absolutamente nada disso. Agora, no mar, dentro do peixe, no mais profundo poço, no lugar onde não havia possibilidade de escape, Jonas não tem outra opção senão orar, meus irmãos, orar. E o texto o texto do capítulo 2 começa dizendo o seguinte: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Mas não só ao Senhor, de uma maneira impessoal. O texto vai dizer: ao Senhor, seu Deus. Isso é importante. Esse registro está aqui claramente para nos dar essa ideia de que, apesar da rebelião de Jonas, apesar de Jonas pensar que ele poderia fugir da presença de Deus, Deus não abandona Jonas. Deus não lança Jonas para distante da sua presença. Deus não exclui Jonas, embora Jonas estivesse experimentando na sua carne agora uma possível e real separação. Um momento antes ou anterior à sua própria morte, como ele pensava. O Senhor não abandona Jonas. Então Jonas ora ao Senhor, o seu Deus. É interessante que no navio Jonas sabia o que estava acontecendo, e ele sabia o que estava acontecendo era por causa dele. Mas o coração de Jonas, embora ele tivesse uma consciência clara de que Deus é que estava causando tudo aquilo, o coração de Jonas estava endurecido, meus irmãos. Quantas vezes os nossos corações estão endurecidos diante das ações claras de um Deus que está conduzindo a nossa história? Jonas tinha consciência de que Deus estava conduzindo a história. Ele sabia que a tempestade era por causa dele. Ele sabia que ele era a causa daquele tumulto. Mas ao mesmo tempo o coração dele estava tão endurecido
a ponto de que ele não oraria a Deus, de que ele continuaria na sua insensata rebelião contra Deus. Mas agora, ele não tem mais saída. A oração de Jonas, como nós vimos no verso de número 4, diz o seguinte: então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Obviamente, a expectativa de Jonas é que não há solução. Não tem como eu ser tirado desse peixe. Aqui é onde eu vou terminar a minha jornada. E aí, ele se remete aos Salmos, que provavelmente ele aprendeu ao longo de toda a sua história. Se você pegar a oração de Jonas, meu irmão, ele é praticamente um Salmos fora do saltério. Se você parar para prestar atenção, Jonas começa a mesclar em sua oração as escrituras que ele se lembrava, aquilo que ele sabia. E quando ele fala, será que vou ver o seu santo templo? Ele está se remetendo ao quê, meu irmão? Será que voltarei à presença de Deus? Será que serei trazido de volta à vida? De alguma maneira, Jonas não tinha essa certeza. Mas aqui, através da oração de Jonas, nós temos algumas conclusões que nós podemos fazer. Jonas não tem mais saída, e as suas palavras nos apresentam duas conclusões. A primeira, meu irmão, que eu quero lembrar a você, é o que está no verso de número 3. Veja comigo. Olha só, diz o seguinte: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. A primeira certeza que Jonas chega a partir dessa experiência que estava vivendo, e que nós podemos concluir a partir da experiência que Jonas viveu, é que Deus, o Senhor, colocou Jonas ali. Foi Deus mesmo que colocou Jonas no ventre daquele peixe. Diferente do que muitos dirão, meus irmãos, Deus permanece sendo soberano. Isso significa que Deus não pode ser pego de surpresa. Isso significa que não há nada que fuja do controle soberano do Deus eterno. Assim como não se pode fugir da presença de Deus, não se pode fugir do controle de Deus. Não se pode fugir dos planos de Deus, da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela sempre será cumprida. Porque a vontade dele é a vontade soberana. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É isso que diz as Escrituras a nós. Deus estava então, de alguma maneira aqui, colocando Jonas no lugar onde estava, corrigindo o caráter daquele filho. Disciplinando a vida de Jonas. Disciplinando o filho a quem ama. Certamente, na perspectiva de muitos, Jonas chegou ali com todos as suas próprias atribuições, a sua própria vontade. Embora isso não seja 100% excluído, a verdade é que Deus soberanamente coloca Jonas nesse lugar. E a segunda conclusão que nós podemos chegar é exatamente essa, de que Jonas estava ali também pela sua própria desobediência. Ou seja, nós temos duas realidades aqui, meu irmão. A primeira, Deus soberanamente conduzindo Jonas até aqui. E a segunda, Jonas sendo conduzido pela sua própria desobediência e pelo seu próprio pecado, ao fundo. E é interessante que Jonas sabia disso. Jonas tinha certeza clara da sua desobediência e o motivo da correção de Deus. E ainda que Deus estivesse em sua soberania executando o seu grande plano de salvação, Jonas era igualmente responsável pela sua desobediência. E isso está claro para nós no verso de número 6. Veja comigo. O texto diz assim: desci. Jonas está dizendo, eu desci até os fundos dos montes. Eu desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Jonas tem uma clara percepção de que ele mesmo caminhou em direção ao profundo abismo em que estava. Mas Deus, de uma maneira soberana, estava usando e colocando essa estrutura diante de Jonas para corrigi-lo, para que ele fosse alcançado pela graça e pela salvação de Deus. Será que nós nos deparamos com Jonas aqui e pensamos que algo assim é tão diferente do que acontece em nossas vidas? Será que não existe um Deus soberano que está conduzindo a nossa história, que está guiando a nossa jornada, que está conduzindo o nosso coração? Mas será que muitas vezes nós não estamos sendo corrigidos por este Deus?
Nós não estamos sendo disciplinados por este Deus por conta dos nossos passos, que não são retos diante do Senhor, por conta dos pecados que cometemos contra o nosso Deus. Saiba disso, meu irmão, essas duas verdades estão claramente expressas na palavra de Deus. Você é igualmente responsável pelo seu pecado, mas a soberania de Deus continua agindo para a salvação. Isso é claro nas Escrituras. Jonas, então, se depara no fundo do peixe, no ventre do peixe, na sua sepultura, segundo a sua palavra, com o grande abismo do seu pecado e da sua rebelião contra Deus. E aqui, quando a gente vê a verdadeira luz do caráter santo e glorioso de Deus, é que nós percebemos quão terrível é o nosso pecado. É quando a gente se depara com o caráter desse Deus santo e soberano, eterno, glorioso, que corrige a quem ama, é que nós percebemos que o nosso pecado é terrível, que a nossa rebelião contra Deus é maligna, e que os nossos pés se apressam para fugir de Deus. Meus irmãos, é só diante da santidade de Deus, diante do caráter dele, é que nós conseguimos contemplar qual é o tamanho do nosso pecado. É só quando o Espírito Santo traz discernimento ao nosso coração, joga luz em meio às trevas, é que a gente consegue enxergar. É só quando você acende a luz do sótão, é que você consegue ver a quantidade de tralhas que tem lá. É só assim, quando diante do caráter de Deus, nós enxergamos a profundeza da maldade das nossas almas. E é interessante então que Jonas percebe isso. Dentro do peixe, cercado, dentro do peixe, sem qualquer possibilidade, Jonas se depara com esse caráter de Deus santo, que está repreendendo ele, que o está corrigindo, que está refazendo a rota de Jonas. E diante disso, não resta a ele nenhuma outra opção senão se arrepender. O chamado de Deus para você, meu irmão, é se arrependa. Se arrependa. Veja e contemple a glória de Deus. Quando nós estamos aqui pregando o Evangelho domingo após domingo, quando você se debruça sobre a palavra de Deus nos seus momentos devocionais, você está contemplando a glória de Deus. Isso significa que você deve enxergar agora as suas maldades e se arrepender. Que você deve se prostrar diante de Deus e clamar a Ele por misericórdia, por graça. O verso 5 vai dizer o seguinte, quando Jonas de fato percebe isso. E o texto traz essa mensagem para nós de que Jonas percebeu a gravidade do seu pecado. Ele diz o seguinte, verso 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram em minha cabeça. Percebe então que Jonas se vê claramente escravo, preso, domado pela sua maldade. E não resta nenhuma outra opção senão clamar a Deus. Clamar a Deus para que Deus intervenha nessa situação. E aqui então nós temos algumas coisas que nós podemos aplicar diretamente na nossa vida, meu irmão. A primeira delas, o peixe e a graça de Deus. O que era o peixe sendo colocado naquele momento, senão um sinal claro da graça e da misericórdia de Deus para com Jonas? Porque o fim de Jonas ao ser lançado no mar era a morte, mas Deus providencialmente em seu amor para corrigir o seu filho, envia um peixe. Claro que Jonas não percebeu que aquilo era graça de Deus. Claro que nós, em nossa vida diária, ao sermos corrigidos por Deus, não enxergamos isso em primeiro lugar como graça de Deus. Mas eu quero dizer a você, a correção do Senhor para a sua vida e para a minha vida é graça de Deus, é amor de Deus. Graças a Deus, Deus não nos permite ir para distante da sua presença. Deus não deixa que você vá a 150 km por hora para um muro. Deus não permite isso. Deus não é um instrutor de autoescola que deixa você guiar o carro sem saber onde está indo. Não, Deus repreende o filho a quem ama. Deus corrige aquele a quem quer bem. Saiba disso, se você está sendo disciplinado pelo Senhor, saiba que você é amado pelo Senhor. Saiba que você está sendo guiado pelo Senhor. Saiba que a sua rota está sendo corrigida pelo amor de Deus, pela graça de Deus. E o grande peixe é esse sinal claro da graça de Deus. O juízo de Deus vem, mas este juízo vem para a correção, para o arrependimento. Aos olhos dos que estão sendo corrigidos, não é bom. Essa verdade, na verdade, é a profunda manifestação da graça de Deus de maneira gloriosa, nos guardando da destruição. Meu irmão, saiba disso. Se Deus te parar,
agradeça a Deus porque Ele te parou. Se você for freado, agradeça a Deus porque Ele freou. Agradeça a Deus porque Ele impediu que você fosse em direção à destruição da sua alma. Agradeça a Deus pelo amor e pela graça derramado sobre nós, como um pai bondoso e corrigindo seu filho. Saiba disso. Uma outra coisa que nós podemos aplicar ao nosso coração a partir do texto que lemos. Existe uma oração sincera feita por Jonas. No fundo do poço. É nesse ambiente, onde de fato não há nada favorável, é que as orações mais sinceras são feitas a Deus. Será que você precisa ser jogado no mais profundo abismo para que você ore com sinceridade de coração a Deus? Mas saiba que Jonas foi espremido aqui. E a oração de Jonas é o perfeito suco da graça de Deus, do cuidado de Deus. E é nos momentos mais difíceis que o nosso coração é espremido, onde as angústias nos cercam, onde nós somos encontrados dentro desse abismo, dentro da sepultura. É aqui que nesses momentos nós somos lembrados da nossa finitude, da nossa pequenez diante de Deus, é que nós fazemos as orações mais sinceras. É que nós desnudamos o nosso coração diante de Deus. Mas, meu irmão, apesar disso ser uma verdade, o chamado de Deus para nós e a sinceridade que Deus deseja que tenhamos, não é para que ela seja feita somente nos momentos de maior angústia. Antes, você é chamado por Deus para ser sincero com o seu coração diante de Deus, para orar com todo o fervor, para orar de maneira fiel em todos os momentos da sua vida. Você não precisa chegar ao mais profundo abismo para que as suas orações sejam sinceras. Ore a Deus. Será que você tem orado? Será que você tem investido tempo de oração? Será que você se sai da presença de mais pessoas, vai para um ambiente em silêncio e ora ao seu Pai? Será que você desnuda o seu coração diante de Deus, assim como você faz diante dos homens? Será que você fala o que você conta para o seu melhor amigo, que você fala para Deus? Será que você apresenta as suas chagas, as suas feridas diante de Deus? Porque muitas vezes, meu irmão, nós somos apressados em contar para aquele irmão que a gente acha que vai ajudar a gente, em contar para o pastor, pedir oração para o pastor, mas a maioria das vezes você nem falou com seu pai. Fale com Deus, ore ao Senhor de maneira sincera, fervorosa, mas não espere que você chegue ao fundo para que você faça isso. Faça isso agora. Outra coisa que nós podemos aprender nesse texto, meus irmãos, existe uma clara dualidade entre soberania divina, responsabilidade humana. E essas duas coisas não podem ser separadas. Jonas era igualmente responsável pelo seu sofrimento, mas Deus soberanamente estava conduzindo tudo, e essas verdades são inseparáveis. Da mesma maneira que Deus está conduzindo a história do mundo, meu irmão, Deus não perdeu o controle. Deus não é aquele homem que faz um relógio, dá corda no relógio e deixa. Não, as pessoas às vezes enxergam Deus assim. As pessoas às vezes pensam assim, Deus não está no controle de tudo. Mas, meu irmão, eu quero te dizer uma verdade clara das Escrituras. A Bíblia claramente aponta para nós que Deus preparou os tempos e as estações para que as coisas acontecessem conforme a sua vontade. Nada foge do controle de um Deus soberano, nem a sua própria vida. Você acha que por mais ou por menos importante que você pensa que você é, você acha que você foge do controle soberano de Deus? Não. Todas as áreas das nossas vidas, seja individualmente ou coletivamente, estão nos controles da mão do Senhor. Mas ao mesmo tempo, nós somos igualmente responsáveis por cada passo errado que damos, por cada pecado que cometemos, de maneira que Deus seria justo em nos condenar pela nossa própria desobediência, pelo nosso próprio pecado. Portanto, não podemos anular essa verdade, embora ela seja misteriosa, meus irmãos. Ao longo da história da igreja, muitos teólogos e muitos homens de Deus tentaram explicar, escrever a respeito disso, mas a verdade é que isso é mistério. E diante do mistério de Deus nós nos dobramos. Sabe o que a gente faz diante do mistério? Senhor, eu não compreendo o tamanho da sua glória, mas eu confio na grandeza do Senhor. Se dobre diante de Deus, meu irmão.
Confesse a soberania de Deus. Confesse o cuidado de Deus. Saiba que essas coisas acontecem de maneira misteriosa e gloriosa, assim como é a Trindade. Afinal de contas, se nós explicássemos Deus, Deus não seria Deus, Deus seria um fantoche seu. É por isso que nós precisamos nos dobrar diante da soberania de Deus. E mais uma aplicação para nós aqui, meus irmãos. Existe de fato o arrependimento genuíno. Nós somos chamados ao arrependimento verdadeiro, ao contemplarmos o nosso pecado, guiados pelo Espírito Santo de Deus, contemplamos quão horrendo somos, quão horrendo é o estado do homem em rebelião contra Deus. E quando a gente percebe isso e sente na pele os seus efeitos, você sente todos os dias da sua vida os efeitos do pecado. Você se adoece, você sofre, você chora, você sente dor. Tudo isso é mais uma vez para te lembrar de que a realidade humana, que a natureza humana é corrompida pela maldade e pelo pecado. E a gente não pode esquecer dessa realidade. Ela está todos os dias diante dos nossos olhos. Agora, como nós falamos aqui, o carnaval está acontecendo e está diante dos nossos olhos para que todos nós vejamos. O homem, se Deus não parar, não haverá fim que possa contê-lo. Saiba disso. E é por isso que Deus muitas vezes intervém na história, de maneira clara, mostrando a sua soberania, a sua santidade, a sua graça. E quando a gente vê isso, vê o cuidado de Deus, vê a intervenção de Deus, o ponto de Deus intervindo na história, quando a gente percebe isso, quando a gente vê a glória de Deus, a santidade de Deus, é aí que nós somos chamados ao arrependimento. E é isso que a palavra de Deus diz. O chamado de Deus a todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos, é para que se arrependam, creiam no Senhor Jesus e sejam salvos. Esse é o chamado de Deus para nós. Por isso, Jonas, na sua história, está convidando você para que você se arrependa. Deus está convidando você, chamando você, se arrependa. E a palavra de Deus vai nos dizer ainda mais: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. 1 Pedro 5, verso 6. Isso nos leva ao segundo ponto. Das profundezas do abismo onde Jonas estava, agora nós somos conduzidos para a superfície da misericórdia de Deus. Quando isso acontece, nós percebemos no verso 6, na segunda parte do verso 6, ele diz o seguinte: tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos, vãos, abandonam o que lhes é misericordioso. À medida que Jonas então percebe a sua rebelião, a rebelião que fez com que ele descesse, e o texto vai nos dizendo isso ao longo de todo o contexto que nós lemos aqui, o pastor Cristiano enfatizou isso e eu quero trazer isso mais uma vez. Jonas primeiro desce a Jope. Depois ele desce ao porão do navio, depois ele desce aos fundamentos da terra, até que ele desce a um lugar onde os ferrolhos são fechados atrás dele para sempre. Ou seja, existe uma progressão de descida na vida de Jonas constantemente, até que ele chegue no ápice da sua descida. E é só quando ele chega aqui, onde não há mais possibilidade, é que Deus começa a fazê-lo subir. É Deus mesmo que vai ao fundo e resgata Jonas das profundezas. Deus é que começa a fazê-lo subir, e isso começa a ficar claro para nós. Embora ainda Jonas estivesse na escuridão do ventre da sepultura, do peixe, o Senhor mesmo fez subir dali ao tocar o seu coração. E é isso que fica claro para nós. Então Jonas começa então a sua jornada de arrependimento, de encontrar-se de novo com a misericórdia de Deus. Então, embora fisicamente ele ainda estivesse preso, o problema real de Jonas não era o peixe, ou o lugar fisicamente onde ele estava, mas sim a sua separação de Deus, mas sim a sua rebelião espiritual contra Deus. Embora o seu corpo físico estivesse preso, a sua alma e o seu coração foram libertos pela presença de Deus. É isso que acontece com Jonas, dentro do peixe. Agora, não mais morto em sua rebelião contra Deus, a oração que Jonas faz ao Senhor sobe diante de Deus. E é interessante que essa estrutura de subir aqui na oração é claramente uma alusão a como os sacrifícios sobem diante de Deus. Assim como no texto de Levítico nós estudamos aqui, quando os sacrifícios eram apresentados, os sacrifícios pacíficos para perdão de pecados.
eles subiam como aroma suave a Deus. Assim aqui também, nós encontramos as orações de Jonas subindo. E Jonas então se depara mais uma vez com aquilo que ele estava fugindo, meu irmão. Sabe por que Jonas estava fugindo? Porque Jonas conhecia o caráter de Deus. Jonas sabia que Deus seria misericordioso com os ninivitas. Jonas sabia que Deus agiria com graça para com aqueles que eram inimigos da nação de Israel. Deus agiria com graça. E Jonas queria fugir disso. Ele queria impedir com que Deus agisse graciosamente. Ele queria repelir Deus em sua misericórdia. Mas agora não resta nada para Jonas a não ser a misericórdia e a graça de Deus, de quem ele tanto tentava fugir. Jonas então se depara com isso. A sua idolatria contra Deus é agora aplacada pela misericórdia de Deus. A idolatria e a rebelião das nações estrangeiras seriam aplacadas pela misericórdia de Deus. É por isso que Jonas declara isso aqui no verso em que lemos: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas havia abandonado a misericórdia de Deus. Mas agora esta mesma misericórdia deste Deus misericordioso, que quebra os altares da rebelião no coração de Jonas, alcança ele. Quando isso acontece, então, ele começa a ver claramente, ele começa a sua jornada, a sua peregrinação de subida agora, de subida de volta ao estado em que ele estava. Então, a orientação de Deus para nós é: suba. O Senhor é o único que pode fazer subir da sepultura aqueles que estão mortos, meus irmãos. Como é que o homem poderia correr em direção a Deus tendo pecado? Não, essa não é a lógica natural. Você e eu, corrompidos pelo pecado, a nossa tendência é fugir de Deus, não correr para Deus. Mas quando Deus intervém na nossa história, Deus mesmo vem ao nosso encontro. E quando isso acontece, aí sim, nós encontramos aquele que é a ressurreição e a vida. E aí sim, aqueles que estavam mortos, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, somos chamados à vida, somos trazidos à superfície do abismo, somos chamados de novo pela glória do Senhor. E é assim, essa ação salvífica de Deus, em chamar os mortos para a vida, é isso que nós encontramos aqui na história de Jonas, e é isso que a história de cada um de nós aqui apresenta. Você foi chamado da morte para a vida. Se não fosse Cristo em resgatar você da podridão do seu pecado, você não estaria aqui com suas próprias forças. Você não correria para diante de Deus. Saiba que você só pôde se movimentar para diante de Deus porque o Espírito Santo quebrou o seu coração primeiro. Porque o Espírito Santo rompeu as barreiras, tirou a cegueira que estava nos seus olhos, destampou os seus ouvidos, desamarrou os seus pés e mãos para que você viesse. Mas quem fez o primeiro movimento, meu irmão? Deus. Foi Deus que salvou você. Não fui eu, não foram igrejas, não foram pessoas, foi Deus mesmo que foi em resgate de muitos. Porque foi isso que Jesus disse: o Filho do Homem veio em resgate de muitos, para salvar aqueles que haviam se perdido. E é interessante que mais algo que nós podemos aplicar aqui a partir do texto que lemos. Jonas estava fugindo da misericórdia de um Deus misericordioso. E assim, muitas vezes nós gostamos de agir como Jonas e aplicar a misericórdia de Deus somente a nós. Você, meu irmão, tentando fugir da presença de Deus. Você, meu irmão, que acha que os seus pecados são mais toleráveis diante de Deus do que o pecado de outros. Você que acha que Deus não pode agir com graça para com aquele seu irmão ou seu vizinho, ou seu conhecido, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seu marido, ou a sua esposa, de maneira que você pensa que a graça de Deus não pode se manifestar a ela da mesma maneira que manifestou-se a você. Seja lembrado agora de que diante de Deus os nossos pecados são igualmente terríveis. E que a mesma misericórdia que me alcança, alcança você e alcança todos aqueles que Deus deseja alcançar. Será que nós somos tolerantes demais com os nossos pecados, mas pouco tolerantes em misericórdia para com aqueles outros? Será que você está olhando para aquelas pessoas que estão no carnaval agora pensando: nós somos melhores que eles? Ah, meu irmão, eu quero te lembrar, você não é.
Se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus em te salvar, você é tão ruim. Você consegue ser bem pior e você sabe o que habita em seu coração. Você sabe as profundezas da maldade que está dentro do seu coração. Então não pense assim, misericórdia para mim, juízo para os outros. Não peça assim, misericórdia e graça para mim e justiça para os outros. Peça a Deus misericórdia. Porque se Deus for agir de maneira justa, claramente diante de nós, todos nós seremos condenados agora. O chão se abrirá diante dos nossos pés e nós cairemos no inferno. Saiba disso. Portanto, a misericórdia de Deus é manifestada a todos aqueles a quem Deus deseja manifestar. Como ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Não seja, meu irmão, tolerante demais com o seu pecado. Não haja por debaixo dos panos, cobrindo a sua maldade. Antes, se apresente diante de Deus de maneira sincera. Confesse o seu pecado diante de Deus e se arrependa. Mude. Afinal de contas, o que Deus nos apresenta é o que nós falamos aqui no culto de hoje já. Porque se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. 1 João diz isso a nós. Portanto, não se esqueça disso. Será que nós não pregamos o Evangelho hoje com medo de que o pior dos pecadores se arrependa e seja colocado na mesma posição que você? Seja se assentado do seu lado? Será que você vê e vai passar aí pela cidade hoje em Belo Horizonte, se você ficar por aqui, e vai ver jovens ali se desgastando, entregando a sua vida em altares idólatras mesmo, e vai pensar, nossa, eles são tão ruins. Antes, meu irmão, eu quero te encorajar. Ore a Deus, peça a Deus para que tenha misericórdia. Peça para que a graça de Deus alcance aqueles jovens. Peça para que a graça de Deus alcance aquele seu parente que é perdido, aquele seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu primo, a sua prima, o seu tio, a sua tia, o seu esposo ou esposa. Peça a Deus para que Deus tenha misericórdia. Peça a Deus oportunidade de pregar o Evangelho. Peça a Deus para que Deus faça uma mudança de vida no coração, para que Deus faça circuncisão no coração, um procedimento cirúrgico que só Deus pode fazer. Peça a Deus isso. Clame a Deus por misericórdia. E por fim, para nós orarmos. Após Jonas ter estado no fundo do poço, ser trazido à superfície da misericórdia de Deus, ele é conduzido agora para o chão firme da obediência. E é o que a palavra de Deus vai nos dizer no verso 9 e 10. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas à terra. Aqui então se encerra a jornada de Jonas na sua disciplina. Aqui se encerra em um primeiro momento essa condução disciplinar que o Senhor coloca a Jonas. E Jonas sai daqui reconhecendo algo claro. Jonas não tem qualquer influência sobre Deus. Antes ele diz, ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, eu só estou aqui na superfície novamente, porque Deus desejou que assim acontecesse. Nós só estamos aqui agora, porque Deus permitiu que assim acontecesse. A gratidão de Jonas é lançada sobre o fato de que Deus, mesmo, somente Ele, poderia tirá-lo dali. E possivelmente, ao ser lembrado da misericórdia de Deus, ele teve consciência de que ela se estenderia sobre si mesmo e também sobre os outros, a quem Deus desejava que ele se arrependesse. Ou seja, o que acontece, meu irmão, após Jonas ter sido vomitado pelo peixe, ter sido colocado de volta na terra, é o que o verso 1 do capítulo 3 vai trazer para nós. Mais uma vez, o texto vai dizer o seguinte, então, depois de tudo isso ter acontecido, a palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. As mesmas palavras ditas por Deus no início. O que muda agora? Um novo coração. Um coração arrependido. Um coração quebrantado. Então Jonas, depois de ter passado por tudo o que passou, depois de ter sido trazido à superfície pela misericórdia de Deus, depois de ter visto a luz da salvação brilhando sobre ele e declarar a salvação pertence ao Senhor, isso agora o conduz à perfeita obediência ao Pai.
a perfeita obediência ao Senhor, a obedecer à ordem que o Senhor dá a ele. Levante-se, vá e pregue. E é o que Jonas vai fazer. E ele diz então no texto: eu cumprirei a promessa, eu cumprirei o voto. E ele vai oferecer o verdadeiro sacrifício a Deus, meu irmão. Qual é o verdadeiro sacrifício que Deus deseja? Obediência. Obediência é o que Deus deseja de você. Não diga, meu irmão, que ama a Deus, se você desobedece os mandamentos de Deus. Não diga que Deus manifesta a você o amor dele, se você não segue a palavra de Deus, se você não vive como alguém que conhece verdadeiramente a Deus. O sacrifício agradável que Deus deseja de você não é seu dinheiro, não é seu tempo, é seu coração e a sua obediência. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. E aqui nós somos lembrados disso. A verdadeira obediência é a verdadeira prova de amor. A obediência é o lugar mais alto para Jonas, aquele rebelde que desejava fugir de Deus. Muitos hoje na igreja vão dizer assim: eu amo ao Senhor. Eu amo a sua lei. Você chega aqui no culto e declara isso juntamente com os irmãos aqui, no momento da abertura do culto. Vê as nossas orações, participa de tudo aqui. Ama estar com os irmãos, ama tomar café com os irmãos, ama desfrutar de tudo isso que está aqui. Diz amar a Deus, mas a sua vida não é de obediência a Deus. Você é mentiroso. Mentiroso. O Senhor está nos confrontando hoje, meu irmão. Será que nós amamos a Deus verdadeiramente? Veja então se a nossa vida é de obediência à palavra. Se sim, saiba que essa é a declaração de amor que Deus deseja. Jesus mesmo vai dizer assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele, faremos morada nele. Ou seja, se você obedece à palavra de Deus, significa que você foi encontrado pelo amor de Deus, e você de fato ama ao Senhor, e isso significa que Deus mesmo faz morada em você. A obediência, meu irmão, ela não pode ser forçada, porque você sabe que você não vai conseguir obedecer a Deus pela sua própria vontade. Mas se você foi tocado pelo Espírito de Deus, se Cristo habita em você hoje, o seu caminho em demonstrar o amor a Deus é pela obediência. Não diga que ama ao Senhor se você vive como alguém que odeia ao Senhor. Não diga isso. Não diga que você ama a Deus se você despreza os mandamentos de Deus. Não diga que ama a Deus se você odeia o seu próximo e ama o pecado. Não diga que ama a Deus se você distrata os seus irmãos. Se você falta com respeito aos seus irmãos. Se você esconde diante do próprio Deus a sua vida. Não diga que ama a Deus se você não obedece os mandamentos de Deus. Isso significa que se você se deparar com a palavra de Deus, que é pesada, que é dura, nesse sentido ela vai quebrar você. E agradeça a Deus porque ela quebrará você. Porque assim você poderá recolher os cacos que sobrarem e obedecer a Deus. Honre a Deus no seu trabalho. Obedeça a Deus no seu trabalho, na sua casa, para com seu marido, para com a sua esposa, para com seus filhos, para com seus parentes, para com seus amigos. Obedeça a Deus, faça o que a palavra de Deus manda. Não diga assim: será que, mas é muito difícil fazer isso. Meu irmão, se o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, se dobre. A marca de um verdadeiro crente é o arrependimento, é o retorno. É assim que nós identificamos os crentes de Deus. O povo de Deus é o povo do arrependimento, é o povo que reconhece, o povo que se dobra diante de Deus. Portanto, perceba isso. Viva como alguém que ama verdadeiramente a Deus. E por fim, toda a salvação pertence ao nosso Deus. A obediência da salvação, a obediência como prova do amor de Deus, ela é consequência da salvação. Ela é consequência da obra operada por Deus em nós. Sem o agir de Deus do início ao fim, você não será capaz de viver uma vida de amor a Deus. Você não será capaz de obedecer a Deus se Deus mesmo não vier até você e mudar o seu coração. Não dar a você um coração de carne. Não é isso que Deus fala por meio dos profetas ao seu povo? Haverá um dia onde eu colocarei a minha lei no coração de vocês. Onde eu colocarei, tirarei as tábuas de pedra e colocarei em tábuas de carne. É quando a lei passa,
das Escrituras para o coração. É aqui que nós encontramos o amor de Deus e a obediência a Deus. E aqui nós percebemos o seguinte: do início ao fim, a salvação pertence ao Senhor. Você não tem qualquer ação aqui. Você não tem possibilidade de agir de maneira nenhuma aqui, se Deus mesmo, do início ao fim, não agir. É por isso que Paulo vai dizer o seguinte aos Filipenses: estou certo de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Ou seja, quem começa a obra? Deus. Quem terminará a obra? Deus. Quem conduzirá a obra do início ao fim? Deus. Você só se apresentará diante de Deus porque Ele mesmo deseja que você esteja lá, porque você foi alvo do amor de Deus, porque assim como Jonas nós precisamos dizer, a salvação pertence ao Senhor. Por isso, meu irmão, na conclusão, para que nós oremos, Jonas agora se depara com a misericórdia de Deus, que tanto fugia. Aquele que era o profeta que estava fugindo da presença de Deus, retorna diante da presença de Deus. Ele não sabia, mas as palavras de Jonas aqui, quando ele diz o seguinte: oferecerei ao Senhor os sacrifícios que prometi, são as mesmas palavras que os tripulantes do navio dizem quando Jonas é lançado ao mar. Porque Jonas, apesar de ter sido encontrado em desobediência, Deus, em sua soberania, o usou como instrumento para a salvação dos tripulantes. A Bíblia diz que os tripulantes temeram ao Senhor. E então falaram assim: ofereceremos sacrifícios ao Senhor. Mais uma vez, então, Jonas aqui é colocado ao nosso lado. Mais uma vez, os marinheiros e Jonas são colocados juntos. E ele não percebia disso e nem saberia disso. Mas a verdade é essa: todos nós que fomos salvos, podemos agora apresentar verdadeiros sacrifícios ao Senhor. Semelhantemente, nós agora, confiantes no sacrifício de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo, agora carregamos o nome de Deus e podemos obedecer a palavra. Como você tem respondido à graça de Deus, meu irmão? Como é que a sua vida tem apontado para a misericórdia de Deus? Como é que você entende a soberania de Deus? Será que a sua vida tem demonstrado esse conhecimento de salvação? Essa obra redentora que está sendo realizada em você? Como é que nós oferecemos a resposta a um verdadeiro sacrifício a Deus? Por fim, se lembre disso. Se lembre que diante do Senhor nós podemos claramente obedecê-lo se nós estivermos em uma aliança fiel com Ele. E Ele estabeleceu, por meio do sangue de Cristo, uma nova e viva e verdadeira aliança eterna, que não pode ser rompida, que não pode ser quebrada, que não dependerá das suas mãos, mas dependerá unicamente do Senhor, que fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Viva então conforme esse propósito. E hoje Cristo nos chama a voltarmos ao chão firme do arrependimento, da obediência e do amor de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor nos confronta. Jesus, o Senhor não nos deixa em nossa desobediência. Isso é um sinal claro do amor do Senhor a nós. Eu te peço, meu Senhor, que o Teu Santo Espírito possa confrontar o coração dos Teus filhos nesse dia. Que eles sejam conduzidos novamente à obediência sincera, ao amor verdadeiro ao Senhor. Que vivam a vida conforme o Senhor deseja. Que amem verdadeiramente ao Senhor, obedecendo a Sua palavra. E por fim, Senhor, não nos deixe achar, Pai, que o nosso estado hoje é tão bom por conta das nossas próprias decisões. Não nos deixa olhar para aqueles que estão se perdendo, Deus, e pensar assim: nós somos melhores que eles. Não nos deixa, Senhor, que a arrogância domine o nosso coração e a nossa mente a ponto de não pensarmos e de orarmos e de clamarmos pelo arrependimento dos pecadores. Antes, Pai, que sejamos incomodados nisso. Que sejamos verdadeiras testemunhas do Evangelho. Que sejamos despertados para testemunhar a salvação do nosso Deus. E dizer assim como Jonas: a salvação pertence ao Senhor. Que nós proclamemos isso diante de todos, Pai. Aqueles que o Senhor colocar diante de nós. Nos dê essa graça. E nos ajuda, Senhor, a vivermos, entendendo a Sua soberania, entendendo o Seu amor leal, a Sua correção, entendendo que nós somos conduzidos na história pelo Senhor, e que o Senhor é o grande tapeceiro que está tecendo uma obra de arte. E o Senhor não se perde, o Senhor não se engana, embora nós olhemos agora, e muitas coisas não façam sentido aos nossos olhos,
ao final, a grande obra glorificará Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso, Pai, que nós estamos seguros nas Tuas mãos, seguros na graça e no amor de Deus. Abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo, dê a eles uma semana abençoada. Derrama sobre eles, Pai, a direção do Senhor e que eles amem ao Senhor, que verdadeiramente vivam uma vida de oração, de devoção diária ao Senhor. E assim, em seus trabalhos, em suas atividades formais, em sua família, que sejam as testemunhas vivas do amor de Jesus. É a minha oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a direção do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor hoje aqui e para sempre.